Parem de normalizar o cansaço. Eu recebo muito no meu consultório mulheres com exaustão intensa, às vezes já vem com algum diagnóstico de burnout associado, vindo do mundo do trabalho. Mas, de maneira geral, gente, quando eu falo de cansaço aqui, não é apenas o burnout que vem do trabalho, é também o burnout muitas vezes associado aos papéis sociais de nós, mulheres. E quando eu falo de não normalizar, eu tô falando o seguinte, daquelas falas que a gente mesmo diz pra gente, né? Por exemplo, mas não tem quem vai fazer na minha casa, então quem tem que fazer sou eu mesma. É tipo, se eu deixar, a casa vira um caos e ninguém resolve nada. Muitas vezes vem essa fala, né, de que, não, mas eu já falei, eu já pedi ajuda, mas ninguém me ajuda. Então, a primeira coisa, eu acredito que seja nós mesmas começarmos a entender que não é ajuda. Então, a mudança muitas vezes vem da gente, porque se o outro não muda, então quem tem que mudar somos nós. Daí você pode me dizer, não, mas eu peço, a pessoa não faz, às vezes é o marido, às vezes são os filhos, enfim, qualquer pessoa que mora com você, né? Ah, mas não faz e fica lá, então eu me sinto em tortura e muitas vezes eu preciso fazer para que a casa não vire um caos, não vire uma bagunça. Não só casa, mas a organização familiar, a organização, por exemplo, quando você tem filhos, de quem vai levar as crianças na escola, quem vai conversar com os professores, quem vai cuidar de qualquer questão que as crianças tenham na escola, ou até mesmo com amigos, colegas, enfim, a vida social dos filhos da gente. Então, assim, tem muita coisa que acaba caindo realmente sobre os ombros da mulher, mas que pode ser modificada sim, apesar de muitas vezes parecer que não tem jeito, que a gente fala e ninguém escuta a gente, mas eu volto a bater nessa tecla. Quando você muda o seu comportamento, o outro vai receber novos estímulos. Estímulos que não são aqueles que aconteciam antes, de como, por exemplo, quando você fala, pede para que a pessoa colabore ali no ambiente de casa, na organização da família, das coisas que precisam ser organizadas, e muitas vezes aquilo não acontece. Então, não é só o falar. Isso passa pela questão de mudança de atitude. Então, eu volto para a questão da consciência. Primeiro, você precisa se conscientizar de que não é obrigação sua 100% e de que sim, as pessoas que residem com você, que são saudáveis, né? Elas podem colaborar sim com você. Por que que não? Por que que isso não acontece? Quando a gente começa a entender que, olha, peraí, isso aqui tá desigual, isso aqui tá errado, eu não tô tendo tempo pra mim, não tô tendo tempo muitas vezes pra tomar um banho, né? Pra poder respirar, pra assistir algo que eu gosto em casa, pra ler um livro, enfim. E todo mundo tá ali em função apenas de uma única, que gerencia tudo, que faz tudo, que limpa tudo, fora ainda trabalhar fora, né? Então tem muita coisa aí pra gente repensar. Quando eu falo de administrar energia, é sobre isso. A sua energia psíquica, a sua energia corporal é um recurso esgotável, é limitado, tá? Como que você pode fazer algumas mudanças práticas? Você pode começar a testar aí. Veja, primeira coisa, se permita delegar as funções, tanto em casa como na organização familiar, como por onde você passa e que acaba caindo tudo sobre os seus ombros. Se permita fazer isso. Quando eu falo, por exemplo, na prática de você delegar coisas para as pessoas que moram com você, para as pessoas que convivem com você em família também, porque não são só os que residem, mas também de maneira geral na organização familiar, às vezes você tem pais idosos, pessoas que você precisa auxiliar, que não moram com você, por exemplo. Então, você pode dizer, mais uma vez, olha, eu tô delegando, eu tô, né, ali tentando dividir questões, mas as pessoas não aceitam. Uma opção, quando eu falo de mudança de comportamento, é você também firmar no comportamento de mudança da sua parte. Então, se você delegar, por exemplo, que alguém lave os pratos toda noite, alguém da sua casa, e aquilo não acontece, mantenha seu posicionamento, não vá lá e faça pela pessoa. Volta, conversa com a pessoa, reforça que é ela que precisa fazer aquilo no diálogo. Não precisa ser na briga, né? Não precisa ser de forma desrespeitosa, mas reforça o seu comportamento. Mantenha a sua postura. Muda o estímulo que você entrega para o outro. Porque se você não mudar, o outro também não vai mudar. Você vai continuar indo lá e fazendo. Então o outro vai entender o quê? Olha, ela manda, ela delega,
Porque não é nem o mandar, né? Muitas vezes o mandar é a interpretação que o outro traz, mas você está delegando, você está tentando dividir funções numa casa, por exemplo, ou num ambiente familiar, que muitas pessoas precisam contribuir. E quando o outro não entende isso, entra nessa ideia de mandou. Não é mandar, é realmente delegar, tentar dividir, tentar compartilhar ali todas as responsabilidades daquele ambiente. Então, quando o outro não entende isso e ele não faz ali de uma primeira vez, ele fica procrastinando, o que é que você acaba ali fazendo? Muitas vezes você vai lá e age, você vai lá e faz no lugar da pessoa. O que é que a pessoa vai entender? Ela vai entender que você vai lá fazer sempre. Então, toma cuidado, porque se você mudar o comportamento, começa a mudar com pequenos estímulos e vê o que acontece. Reforça, mantenha a sua decisão. Não vai lá e volta atrás, porque na hora que você volta atrás no comportamento, você volta atrás com toda a ideia de mudança de hábito, de rotina, e no final você vai se encontrar cansada. Então, reflita sobre essas questões que eu estou lhe trazendo. Eu estou trazendo um pouco da dinâmica, um pouco da questão e também como que você pode começar a pensar soluções na prática. Aqui nesse canal, tanto na rede vizinha, que a gente não pode dizer o nome, né? Mas tá aqui também no TikTok. Eu vou estar sempre trazendo isso para vocês poderem ter um maior bem-estar, administrarem melhor a energia de vocês aí e conseguirem ter uma vida mais leve, tá bom? Tchau, tchau, abraço!